Ah, pode colocar. Que a gente já vai começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre alguém que é, e se não é, deveria ser, e se ainda não é, faz favor de fazer com que seja o seu melhor amigo, Jesus. Jesus é assim, para mim, falando particularmente, Jesus para mim, eu já falei isso em aulas anteriores, mas ele para mim é tipo meu irmão mais velho. Sabe aquele que você chama para qualquer coisa? Se alguém mexer comigo, eu vou chamar meu irmão mais velho, né? Tudo eu chamo meu irmão mais velho, porque a confiança que eu tenho nele é absurda, não é? Então, quando a gente fala Cristo Consolador, é porque é realmente Cristo Consolador, né? Ele está na nossa vida e só o fato da gente ser muito fazemos nós fazemos muitas coisas ainda que não condiz com o que nós queremos. E só de saber que ele não nos julga como se nós fôssemos a pior espécie, já é consolador demais, né? Então, olha só. Ele fala assim, peraí, deixa eu tirar daqui, isso, aqui. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que é o meu Pai, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso está lá em João 14, de 15 a 17 e versículo 26, né? Quando João passa essa mensagem para a gente, vocês imaginam que quem é esse consolador? Pode falar. Ai, minhas costas. Jesus, né? Espírito Santo? Jesus, Porque ele Espírito está falando Santo. outro, né? Se o próprio Jesus está dizendo que é o outro Consolador, eu fiquei confuso nisso. E aí o Espiritismo não acredita na Trindade, né? Não, não é não acredita. Vê de uma outra forma, né? Vê de uma outra forma. Eu gosto muito de pensar e de ver as coisas assim. Às vezes é só uma nomenclatura que muda toda a história, não é? Fala o Espírito Santo, o outro fala anjo da guarda, o outro fala mentor, o outro fala, ai, meu guia, o outro fala. O que importa é quem é que te rege, né? É quem é que você segue, né? Então, assim, olha só. Jesus foi o ser mais angelical e mais puro que passou por nós, no nosso planeta. Ele não é o ser mais puro que existe, entende? Ele que passou pela Terra, que é onde nós estamos encarnados hoje, é o ser mais puro que teve, não é? Jesus prometeu um novo consolador no seu último discurso aos apóstolos no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso e crucificado. Nessa promessa, um mestre maior nos informa o que esse consolador prometido irá fazer no futuro em relação à doutrina cristã, que relembrará tudo aquilo que ele tinha dito. Fale aos presentes, então, que se será necessário relembrar. É porque o cristianismo verdadeiro iria ser esquecido ou distorcido por dogmas ou práticas estranhas, como realmente aconteceu. E este Consolador viria adotar as verdadeiras práticas cristãs. Então, vamos lá. Isso daqui foi extraído do Evangelho. Porém, numa leitura dessas, se você não conseguir entender que esse novo Consolador seria Jesus falando de uma maneira mais espiritual, tirando o folclore que hoje é colocado em cima das religiões, não é?
Se você não entender dessa forma, a gente pode partir por um lado aonde você possa discriminar ou falar mal de qualquer outra religião. E não é esse o objetivo, ok? Fique bem claro isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é focar exatamente nas leis divinas, ok? Focar exatamente nas leis divinas, mas não de uma maneira, não de uma maneira que não haja o quê? Que não haja a doçura de Jesus, a misericórdia de Deus, não é? Não de uma maneira que exista um céu e um inferno, né? Que se você for bonzinho, você vai para o céu, e se você for mal, você vai para o inferno. Essas maneiras de pensar, elas imbuíram na gente até, porque assim, eu acredito que não hoje nem tantos, mas na maioria de 2 décadas atrás, a maioria viemos tudo do catolicismo. A maioria. Por isso que eu estou falando, nem todos, mas a maioria, 2 décadas atrás, éramos todos católicos. E eu me lembro muito bem que eu fiz primeira comunhão, eu fiz catecismo, e me lembro da irmã Francisca até hoje com muito carinho, que ela era um doce. Ela tacava giz na gente, mas ela era muito religiosa. Então ela tinha aquele modo de falar, sabe, que é tão envolvente, né? Mas eu lembro que eu tinha medo de inferno, né? Eu lembro, nossa, eu mentia para minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. E aquilo ficava na minha mente como se fosse nossa, Samanta, você mentiu, você vai para o inferno, você é ruim, né? E, e aí crescendo e vendo mais, né? Aprendendo um pouco mais, a gente acaba falando, poxa, pai, também não é assim, né? Deus não pode ter feito alguém para jogar, para arder no fogo do inferno eterno, né? Então a gente vai desmistificando. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Então tá, isso está lá em Mateus, né? Então vamos lá. Cristo fala que iria mandar um outro consolador, né? Para que estivesse conosco a todo momento, que nós poderíamos buscá-lo a qualquer momento. E o que que ele fala aqui em Mateus? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Quer dizer que... Ô, Du, traz um pouquinho de água para a avó. Esse tempo seco, a garganta ficou viva, né? Quando a gente fala de um outro consolador, o que que a gente pode afirmar? Jesus está conosco o tempo todo, certo? Isso é fato. Mas o que que nós podemos buscar a qualquer momento? A qualquer momento. E graças a Deus, nós vivemos em um país onde somos livres para professar a nossa fé, seja ela qual for, não é? O que que está junto conosco a qualquer momento que a gente pode estudar, que a gente pode desmembrar, que a gente pode discutir e que a gente pode ver que faz diferença na nossa vida. Obrigada, filho. Quando a gente começa a praticar. Então, a doutrina espírita consegue cumprir com todos esses aspectos que Jesus disse do Consolador prometido, que ela tem como tarefa mais importante propagar os ensinos de Jesus de sua forma mais simples e primitiva, ou seja, sem dogmas ou rituais. Relembra que o mestre nos ensinou, ou seja, um código de renovação moral, que deve ser aplicado no cotidiano, transportando a verdadeira religião do confinamento dos tempos para a prática da reforma íntima do ser.
né? Então, vamos lá. O problema aqui não é se você gosta de um santinho. Vamos supor assim. Ah, mas eu ganhei um chaveiro e esse chaveiro era da minha mãe. Ah, nossa, gente, esse chaveiro para mim, eu me sinto tão bem quando eu tô com esse chaveiro, porque era de uma pessoa tão querida. E para mim é como se fosse, nossa, um patuá. Tá errado? Quem acha que tá errado? Acho que não. Se aquilo te faz bem e te consola, não tá Alguém acha que é, danificando alguém. alguém acha que é errado? Ah, se você não agir de uma forma obsessiva e tem uma paixão por aquilo, eu acho que Sim, concordo. Vamos lá. Errado não é. Eu tenho aquilo para mim que traz para mim uma lembrança tão boa. E aquilo, tipo assim, ativa em mim um pensamento positivo. Ativa em mim um pensamento bom, não é? Então, aquilo para mim, às vezes, é um gatilho bom, ok? Isso não tem problema algum. Por isso que ele fala, sem rituais, sem dogmas. Mas vamos lá. E se eu perder esse chaveiro? O problema está exatamente aí. A parte do espiritismo de não ficar colocando as coisas, o material apego. como uma importância muito grande, é exatamente essa. Porque não, Superstição? nem é superstição. Superstição são histórias, né, que a gente conta, que vem das antigas, tudo. Eu estou falando de uma situação onde eu coloque minha fé em algo palpável, aonde eu coloco que se eu perder aquele patuá, eu vou tirar 0 na prova, porque eu estou sem o meu patuá. Eu vou ficar mal porque eu não estou com aquilo, então não vai dar certo. Olha só, aquele instrumento que eu tinha, palpável, material, causou em mim uma dependência de fé. E é exatamente isso que a gente não pode ter. Eu gosto de ter coisas. A minha mãe desencarnou em fevereiro de 2021. E 21. Aí, a minha mãe era assim, para mim, era a melhor mãe do universo. Eu tinha uma amizade com a minha mãe profunda. E assim, eu vou ficar sem a minha melhor amiga por um tempo, certo? Eu fiquei com 2 anéis da minha mãe e uma caixinha que ela tinha de joia, sabe? Joia, né? A gente tem caixinha de bijuteria. Mas, enfim, eu tenho muito carinho por isso. Eu tenho muito carinho. Vira e mexe, eu ponho os 2 anéis que eu fiquei, que era dela, eu uso, né? E eu tenho essa caixinha que eu guardo com muito, eu coloco minhas coisas nela, inclusive, eu tenho muito carinho por ela. Mas veja bem, se eu perder esses anéis e se eu perder essa caixinha, o meu amor pela minha mãe não vai afetar em nada. E eu não vou ficar desequilibrada porque eu perdi os anéis. Eu vou falar, poxa vida, gostava tanto e era da minha mãe, era uma lembrança boa esses anéis, mas perdeu, fazer o quê? Acabou. O que a gente quer entender é o seguinte: você pode ter as suas coisas, você pode ter lá o seu, mas não dependa disso e não ponha a sua fé ali, ok? Porque uma hora o que é material vai desaparecer. Às vezes até para testar mesmo a sua fé, não é? E tudo bem, não é? As pessoas criticam, nossa, fala, nossa, fulano acende vela, nossa, fulano adora imagem. Gente, às vezes a pessoa tem a imagem porque aquela imagem faz com que ela consiga remeter uma lembrança e se conectar muito mais facilmente. Às vezes a pessoa acende a vela porque ela consegue magnetizar alguma coisa nela, ela consegue ter aquele pensamento, porque ela faz isso
Ninguém está falando que isso é certo, é errado, onde já se viu, não. A gente só está falando que, de repente, numa situação dessa, pô, acenda a sua vela interior, acende aqui, ó, a sua vela. Remete aqui dentro, porque vai ter uma hora que vai estar só você com você mesmo. E você vai ter que buscar a sua espiritualidade dentro de você e não fora de você. Entendeu? Então, a gente não está falando, nossa, não. Porque eu acho que nós todos somos adultos e nós sabemos muito bem o que nós fazemos. O que o Espiritismo passa para a gente é a minha fé, ela é interior. Então, aqui dentro eu tenho tudo. Se eu quiser ter alguma coisa fora, joia, sem problema. Mas se perder, se quebrar, vai ser totalmente substituível. Ok? Porque o que importa é o que está dentro. Pode falar, Giovana. Não, não quis te cortar, eu levantei a mão. Mas isso que você falou é uma coisa tão interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não entendem como o material, muitas vezes, ele atrapalha a evolução do espírito. Muitas vezes, uma pessoa vem a falecer e a gente não quer desfazer o quarto, não quer doar as roupas, quer deixar tudo como está. E aí você tranca o quarto, manda a pessoa ir lá limpar. Eu vi um caso desse durante anos e consegui convencer uma pessoa a dar tudo. Mas foi difícil. Tanto que ela deu 80%, mas já está valendo. Mas era o quarto da criança ali, era o guarda-roupa, tudo ali. Bom, a gente falar de criança, ela foi acolhida, ok. Mas se é um espírito que se suicidou, se é um espírito que de alguma forma desencarnou de uma maneira brusca, e você deixa aquele quarto exatamente ali como ele está, com todas E as ele vai ficar lá. reconhecendo aquele cheirinho, reconhecendo os cuidados, aonde que esse espírito vai ficar? Lá. Vai ser chamado a ficar ali pelas lembranças, pelos pensamentos, né? Nada é por acaso, gente. Às vezes as experiências que até o próprio espírito tem que passar, como a Giovana falou, é necessário que passe até para que aprenda, né? Mas, assim, que a gente tenha essa responsabilidade, né? De que o material é substituível. Com certeza. Né? Quebrou o negócio, vai lá, põe outro no lugar e pronto. Né? Não coloque a sua fé em algo que pode ser perdido. E o que está dentro... A oração, ela chega com muito mais profundidade do que o material. Exatamente. Porque não adianta nada também você ter algo material e a sua fé e a sua oração ser tão rasa. Porque você está achando que é o material que vai fazer alguma coisa. Né? Não adianta você acender uma vela e achar que é a vela que vai fazer o trabalho. Não vai fazer nada. A sua fé é que vai fazer, né? Com que as coisas aconteçam, não é? A vela só acende porque você tem fé. Jesus fala: amai-vos como eu vos amei. Olha só. Quão difícil é amar o próximo, não é? A gente costuma falar que você é uma ótima pessoa, até você falar não. Eu sou muito bacana, até eu não concordar com você. Até eu ter uma opinião diferente. Né? Aí já não é tanto amor assim. Aí a gente já passa pro, mas eu também não sou obrigado. Tá? Né? É muito difícil, gente. Difícil, eu sempre falo, eu não gosto dessa palavra difícil. Eu gosto da palavra trabalhoso. É muito trabalhoso, porque a reforma íntima é algo que dá muito trabalho. Lidar com orgulho, lidar com o egoísmo, né? Lidar com a falta de amor próprio, né? Dá trabalho. Quem aqui pode falar, quem aqui entre nós pode falar que de todas as pessoas que fazem parte do seu convívio são amadas por você na mesma proporção?
Você entende a diferença que nós temos de Jesus? Entende? Jesus consegue nos amar na mesma proporção, independente de quem seja. Nós não conseguimos amar as pessoas que nos rodeiam da mesma forma. Nós amamos mais um, amamos menos o outro, não amamos nada ao outro, e o outro ainda a gente nem toca no nome. Quem assistiu aquele desenho, Não Falamos do Bruno? Tem uns que a gente não quer nem citar o nome, porque a gente ainda tem uma rusga ali que a gente ainda não consegue lidar. Isso não é uma mentira. Não é verdade? Isso é uma verdade. Está errado? Não. Está certo. Nós temos que admitir para que a gente mude a situação. Então, a gente vai fazendo aquele trabalho, né, de reforma íntima, contínuo, constante, para que mude. Mas falar que nós amamos a todos seria uma mentira muito grande. E Jesus ama a todos. Daí, a gente entra com aquela escala espírita e a gente consegue entender mais profundamente o porquê nós ainda estamos lá embaixo. Não é? Amai-vos como eu vos amei. As pessoas mais próximas que a gente daria a vida sem questionar são os filhos. Tirou esses aí, a gente já para pensar. Será? Será que eu daria mesmo? Será? Né? Uma das características que mais marcaram a presença de Jesus quando esteve entre nós, trazendo e exemplificando o seu evangelho, foi, sem dúvida, o caráter consolador da sua ação. Né? Quando a gente vê, quando na passagem de Jesus, que é o que foi passado para a gente, né? Diante de todas as traduções que já tivemos, né? Tantas traduções já tivemos no Evangelho. Mas qual foi a parte da passagem de Jesus que nós podemos falar, caramba, não está muito certo isso aí, não. Qual? Você pode vasculhar. Até falar que aquela passagem que ele mandou todo mundo embora do templo porque estavam fazendo comércio. Até essa não dá para falar nada. Porque a gente não gosta de bagunça dentro da nossa casa. Né? Independente de como é a nossa casa, eu acho que a única pessoa que pode fazer bagunça na nossa casa é a gente. Se vem outra pessoa querendo fazer, a gente já quer botar para correr. Aqui não, violão. Não é? Qual a passagem de Jesus que a gente pode falar, nossa, Jesus foi agressivo, nossa, Jesus foi orgulhoso, nossa, Jesus não, nossa, isso aí não é uma atitude de quem tem moral, não. Nossa, isso aí não foi, Jesus não foi honesto. Nenhuma, gente, nenhuma. Aí a gente quer imitar quem? Jesus, certo? Nosso trabalho é imitar Jesus, porque é ele que a gente segue. Olha, independente aqui da religião, gente, você pode ser de qualquer religião. Se o seu foco maior não for os exemplos de Jesus, todas as religiões que focam Jesus e colocam Jesus acima, que é o nosso Pai maior, tende a dar certo. As que querem equiparar Jesus a nós, tende a dar errado. Nós não temos a mesma capacidade de amar que Jesus tem. Ainda não, né? Quando nós nos tornarmos espíritos crísticos, aí nós teremos. Mas nós ainda não temos. Tem espíritos que já tem? Sim, tem. Não somos nós ainda, não é? Então, assim, é tosse chata. Peraí, gente. Se nós queremos imitar Jesus, vamos ver aí na nossa vida, fazer assim um resumo básico.
Aonde é no meu dia a dia, no meu dia a dia, no meu dia a dia, quais são as atitudes que eu tenho tido que parecem com as atitudes de Jesus? O que eu tenho feito para o meu irmão que parecem com as atitudes de Jesus? O que eu tenho feito para minha família que parecem com as atitudes de Jesus? É uma reflexão que nós temos que fazer, porque senão a gente vai ficar lendo, lendo, aí você se enche de obras, e lê livros, e assiste palestra, e assiste YouTube, e estuda no Gembe, e estuda em outra casa espírita, e faz o trabalho voluntário ali, e faz um monte de coisa. E se você pegar tudo isso que você está fazendo e fizer uma peneira aqui, e falar, isso daqui parece com Jesus. Tá no caminho certo. Se você pegar tudo isso e começar a comparar e falar, poxa vida, eu estou no modo automático, eu não estou colocando amor, eu não estou colocando compreensão, eu não estou colocando aqui empatia, aí não está te ajudando muito não, meu irmão. Pode estar ajudando quem recebe, mas não está ajudando quem está doando. Eu vejo, às vezes, muito trabalho voluntário. Até mesmo na nossa casa. Eu vejo muito trabalho voluntário. E eu vejo, às vezes, a secura que as pessoas manipulam as coisas. Sabe? E eu fico observando e eu falo, poxa, a gente precisa amar mais. Isso aqui não é uma obrigação. Não é? Não é uma obrigação. Se eu não venho com o coração de doar, se eu não venho com o coração de doar a minha energia nisso que eu estou fazendo, então é melhor que eu não faça. Né? Se não é. Vocês já ouviram falar principalmente quando a pessoa cozinha, sabe? A pessoa pode fazer aquele arroz e feijão com aquele ovinho frito simples. Mas ela faz com tanto amor que aquela comida parece que você está comendo um banquete. Porque ela colocou ali o amor, ela colocou ali naquele temperinho simples, o amor, poxa, fazendo com alegria, porque sabe que vai alimentar pessoas que ela ama. E às vezes as pessoas fazem as coisas com tanto mau gosto, com tanto por obrigação, que pode ser, meu filho, filé mignon. Não desce bem. Porque toda a energia que vem junto com aquilo, não é? Olha lá. O Cristo Consolador é a feliz expressão por Allan Kardec para indicar que todas, né, as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, a gente já falou algumas vezes, né, referente a nossas dúvidas, não é? Nossas dúvidas. A gente tem muitas, mesmo estudando o Espiritismo, mesmo vivenciando cada momento, mesmo a gente já tendo esse trabalho de reforma íntima, mesmo a gente dando aula há muito tempo, a gente tem dúvidas. A gente passa por momentos na vida onde a gente tem dúvidas. Mas eu acho que a única dúvida que a gente não pode ter é que Deus existe. E que Ele
é justo. Então, a gente tem que parar e pensar de uma forma. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações, certo? Se é um planeta de provas e expiações, o que vai acontecer muito nesse planeta? Guerra, discórdia, turbulências. Porque é um planeta que nós encarnamos para nós extirparmos de nós, para a gente tirar da gente todas as coisas ruins que nos atrasam. Não tem como ser diferente. Se você tiver tudo na mão, você não corre atrás do que você quer. A gente está vendo, nós estamos presenciando uma geração onde estão vindo crianças hiper, ultra, mega, blaster, master inteligentes, superativas, hiperativas, com uma carga grande. E, ao mesmo tempo, pais que não estão conseguindo lidar com essa situação e estão tornando tudo de mão beijada. Então, hoje, não estou falando em todos os lugares, isso são alguns exemplos que a gente vê e vivencia. Você pega uma criança de 7, 8 anos de iPhone. Você pega uma criança de 5 anos ditando para o pai que ele não vai comer isso porque ele não quer comer isso. Você vai no médico, no pediatra, aí você encontra a mãe lá desesperada que a criança não come, só come doce, só come besteira. Então, uma criança de 5 anos só come besteira porque alguém só dá besteira para ela comer. Uma criança de 8 anos já tem um iPhone porque os pais acham que um iPhone para uma criança de 8 anos é um presente. E não é, gente. E não é. Entendeu? Então, assim, nós ainda somos bem infantis para a espiritualidade. Só que a espiritualidade não vai tratar a gente como se nós fôssemos crianças que vai ter tudo na mão. Eu sou um ser humano, cheio de falhas. Aí sabe o que eu faço? Eu dou um chocolate no lugar de uma comida saudável. Não que não possa comer o chocolate, mas pode comer depois que comer a comida saudável. Eu sou um ser humano cheio de falhas. Eu vou dar um iPhone para o meu filho. Eu sou um ser humano cheio de falhas. Eu vou deixar o meu filho gritar comigo. Eu sou um ser humano cheio de falhas. Eu vou na escola e brigo com o professor porque o meu filho tirou nota baixa. Porque eu sou um ser humano cheio de falhas. A espiritualidade não vai fazer isso com a gente. Se eu fizer birra, problema meu. Eu vou ter que arcar com a birra que eu estou fazendo. Porque ela não vai me dar um iPhone só porque eu quero um iPhone. A espiritualidade não vai me dar um chocolate antes de eu comer a comida saudável. Como eu estou sendo criada por Deus, ele vai falar, Samantha, ou você faz assim, ou você tem uma eternidade aí para mudar. Enquanto não comer o brócolis, não vai comer o chocolate. Você quer passar 2, 3, 4, 5 encarnação comendo chocolate? É o seu livre-arbítrio. Mas eu vou deixar bem claro que enquanto você não comer o brócolis, você não vai sair dessa encarnação. Você não vai sair dessa fase. Você não vai passar para a fase seguinte. Você não vai evoluir. Enquanto eu estou comendo chocolate, eu estou atrasando minha evolução, eu estou adquirindo doenças físicas para as encarnações que eu vou ter que ter.
eu vou estar adquirindo um monte de dívidas com outros espíritos, porque eu sou um espírito teimoso. E é exatamente por esse motivo, gente, da gente sempre querer comer a sobremesa antes do prato principal, que a gente está encarnado nesse planeta de provas e expiações. Enquanto nós não aprendermos que nós precisamos primeiro comer o prato principal, para depois comer a sobremesa, a gente vai ficar preso no chocolate e a gente vai ficar sofrendo, e a gente vai ficar reclamando, e a gente, nessa parte, nessa transição, a gente esquece que Deus é justo, mas Deus é bom. E Ele não vai me dar o chocolate antes do brócolis por uma questão de amor. E fique bem claro que eu só estou comendo chocolate antes do brócolis por conta do meu livre-arbítrio. Não foi ele que me deu. Eu fui lá teimosamente e peguei. Ok? Que é o que nós fazemos muitas vezes. A gente é amigo de todo mundo, até falar não. Até falar, agora eu não posso. Né? Até você se preservar e começar a ter amor próprio, começar a falar não para as coisas que não são legais, e aí você vai se tornando uma pessoa que vai se afastando de algumas coisas, que é um processo natural, né? Quando você decide pegar um caminho, você vai adquirir umas companhias e vai lá dar outras. E isso serve para quando você se determina a pegar um bom caminho e quando você se determina a pegar um mau caminho. Quem é bom também não vai te seguir. Não é? Você vai adquirir outras companhias. Ok, gente? Alguma dúvida? Porque eu estou falando sozinha hoje. Estou falando muito, né? Isso porque eu estou Não, tá bem esclarecedor, Samantha. A gente quebrei um tá pouco. refletindo aqui. Tá muito bom. Estamos refletindo. É. Qualquer coisa é só perguntar, tá, gente? Pode perguntar. Ai, Du, não vem aqui não que eu quebrei um pouco. Vamos lá. Vai para lá que eu quebrei um pouco, pessoa. Caiu aqui, ó. Depois a vovó pega. O que é consolar? Vamos lá. O que vem a... Ah, Adriana, você levantou a mão? Pode... Ah, você levantou a mão ou não? Você só fez Não, só deu joia. um joinha que tava Ah, ok. tá. Não. O que é consolar, gente? Para vocês, o que é consolar? Consolar é algo muito sério. Porque consolar é você doar o seu ombro, né? Doar o seu tempo, doar a sua energia boa, para que aquela pessoa possa se sentir melhor, não é? Não é chegar lá e falar o que a pessoa tem que fazer, né? A gente tem que aprender a separar isso. Consolar não é falar para a pessoa o que você faria no lugar dela. É você só deixar a pessoa sentir que ela não está sozinha, que ela está ali. O que ela precisar, você está ali para ajudar. É isso que acontece com a gente quando a gente está passando por uma situação e a gente faz aquela prece profunda, né? Que eu costumo falar que as preces de desespero, elas são muito mais profundas do que as preces de agradecimento, né? Porque quando a gente vai agradecer, a gente agradece, aí a gente fala, e a gente agradece, fala, e quando a gente vai desesperadamente pedir, a gente escancara, né? A gente não tem pudor nenhum, né? A gente descancara. E aí a gente não tem, né, vergonha, não tem vergonha, né? Porque a dor faz com que a gente perca a vergonha, né? Eu não sei se, se quem é mãe aqui no grupo, quem é mãe
sabe o que eu estou falando. Pode ter sido cesárea, pode ter sido parto normal. Tem mulheres que têm cesárea e mesmo assim tem contrações, né? E tem aquelas que não sentem dor porque antecipam, mas quem é mãe de parto normal ou que é de cesárea, mas que sentiu contrações, sabe exatamente o que eu estou falando. A dor faz com que você não tenha vergonha de nada. Você só quer que aquela dor passe, né? E quando a gente está desesperado, a única coisa que a gente quer é que a gente seja consolado. Quem aqui nunca fez aquela prece que depois que você termina a prece, você sente que um peso saiu do seu coração? Você consegue respirar, porque às vezes a gente está tão tenso, que você não consegue respirar até o fundo, porque aquela coisa, aquela ansiedade, aquela coisa te... E você faz aquela prece que você consegue até respirar. Com certeza é Jesus te consolando. Sentir a dor do outro, muitas vezes, hoje tem esse negócio, né, da empatia, de se colocar no lugar do outro e tal. A gente não consegue, gente, se colocar no lugar do outro. Porque cada ser é individual, então eu não consigo sentir exatamente o que o outro está sentindo. Então, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Mas se eu conseguir respeitar aquele momento e poder doar tudo o que eu posso para que ele se sinta melhor, para que a dor dele possa diminuir, é amar ao outro como a si mesmo. É amar como eu vos amo, que Jesus fala. É se colocar numa situação onde o que você precisar, eu estou aqui. Né? Porque se colocar realmente no lugar do outro, eu sempre escuto essa frase, as pessoas falando, empatia, se colocar no lugar do outro. Eu fico falando, gente, tão difícil você se colocar no lugar do outro, porque você não conhece o íntimo das pessoas. Não é? Eu acho que se nós nos colocarmos em posição de ajudar, seja lá em qual situação for, eu acho que é mais real, né? Eu acho que isso é mais verdadeiro, né? O que você precisa, eu estou aqui. Você quer chorar? Vamos aqui, estou aqui, vamos chorar. Você quer rir? Vamos rir, entendeu? Você quer, o que que você quer? Vamos sentar, vamos ficar em silêncio. É isso que você quer? Vamos ficar em silêncio, entendeu? Não- Eu acho que muitas vezes a gente não quer que a pessoa resolva o nosso problema. Não é isso. A gente só quer que alguém escute e não dê palpite nenhum, né? Não dê nenhuma solução, porque eu não encontrei a solução. Se eu não encontrei a solução e sou eu que estou passando pelo problema, como é que você vai saber qual é a solução? Né? Vivi, você levantou a mão? Sim, acho que você até entrou nisso, né? Sem palpitar, né, Samantha? Porque às vezes você está numa situação ali complicada, por exemplo, vamos supor, cortei o dedo. Ah, mas pelo menos você tem mão. Ah, caí, rasguei o joelho, pelo menos você tem perna. Porque às vezes tem aquele positivismo tão exacerbado que aquilo você fica até pior, né? Você fala, É, nossa, eu deveria exato. estar agradecida, mas eu tô aqui meio que dolorida, né? Tô com as É, minhas dores. E aí a pessoa fala, nossa, mas pelo menos você tem isso, né? Então ela tipo, e hoje exatamente eu estava vendo um vídeo, né? Eu tenho reunião de equipe toda sexta, estava vendo um vídeo e busquei esse vídeo exatamente que fala sobre isso, né? Sobre essa empatia que a pessoa não tem como ela se botar no lugar da outra, né? E não é. ficar ficando palpitando, né, o tempo todo, né? Uhum. Pelo menos ser isso, pelo menos ser aquilo, porque você deixa a pessoa numa situação pior do que ela chegou, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem colocado, Vivi. Porque existe uma diferença muito grande em o seguinte. Vamos supor que eu tô fazendo manha porque eu não quero comer, né? Eu tô fazendo manha porque eu tô fazendo manha, porque aconteceu alguma coisa, tá? Eu cortei a unha, eu bati, eu tava brincando, bati, tirei o tampão aqui, tô fazendo manha e tá.
E aí minha mãe chegando em mim e falou, minha filha, só cortou um pedacinho aí, não aconteceu nada, seu dedo tá inteiro, tá bom. Deixa de ser manhosa. Sabe quantas crianças estão sofrendo hoje lá no Hospital do Câncer? É uma coisa. Eu estou fazendo manha, por causa de um cortezinho de nada. Tem gente que realmente está perdendo o pé. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu perdi o dedo. Para mim é o fim do mundo isso, gente. Para mim tá doendo demais. Eu perdi o dedo. Eu tenho diabetes e aconteceu um negócio lá e eu tive que amputar o dedo. Aí chega alguém e fala: não, mas tem um monte de gente que não tem nem pé. Ó a situação. Então, existe a repreensão de quando você precisa escutar determinada situação, porque você está se colocando como vítima do universo, e existe aquela que você não tem que falar nada. Porque a pessoa tá, aquilo para ela está doendo demais. E é uma situação verdadeira, né? Então a gente precisa aprender a diferenciar algumas coisas, e a gente só aprende isso, gente, quando a gente começa a lidar com as situações, não é? E não pensa que existe uma cartilha, não. Eu acho que você aprende quando você está muito conectada com a sua espiritualidade, tá? Porque não é uma situação onde você vai buscar essa situação vai vir até você, e não é uma coisa que é uma regra que é para todo mundo e sempre vai ser a mesma resposta, né? Então, quanto mais conectada você está com a espiritualidade, mais você vai saber o que fazer, porque você nunca está sozinho. Se as suas companhias espirituais são boas, você sempre vai estar muito bem amparada para fazer o que é bom e para fazer o que é certo, né? O Espiritismo é entendido como sendo o consolador prometido por Jesus, porque chama os homens à observância da lei. Somos chamados à responsabilidade sobre os nossos atos. Eu comi um S aqui, porque não é os nossos atos, e sim os nossos atos, nossas atitudes, conforme vamos reconhecendo as leis divinas. Olha que maravilhoso, gente. O Espiritismo é entendido porque nos chama a observar as leis divinas e não a lei dos homens. Entende? As leis dos homens, elas foram feitas para que a gente cumpra elas, sim. Você não quer ir preso, né? Não quer perder seu réu primário. Então, você tem que pagar sua conta de água, você tem que pagar sua conta de luz, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. São as leis que regem o mundo que a gente vive. Elas têm que ser sim. Não pode estacionar na vaga do idoso. Não pode, é lei. Não pode fazer determinadas coisas. Você tem que seguir. Mas olha só, a lei que vai fazer com que você cresça, evolua, são as leis divinas. Primeiro, porque se você cumpre as leis divinas, você vai cumprir as leis dos homens. Porque você cresce moralmente. Quem cresce moralmente sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Então, a lei dos homens passa a não ser um problema. Ok? Então, somos chamados à responsabilidade sobre os nossos atos, nossas atitudes, conforme vamos reconhecendo as leis divinas. Olha que interessante. Reconhecendo as leis divinas. E aonde é que estão as leis divinas? Pega lá os 10 mandamentos e desmembra lá. Está tudo ali. Sem fanatismo, né? Que é falar, não trabalha no sábado, não faz isso, não pode fazer aquilo, não pode comer com a boca aberta, não pode comer com a boca fechada. A gente tem que ter filtro, coerência, não é? Existem coisas que são faladas que não têm sentido. E o que não faz sentido, a gente tem que colocar num crivo aí, né? A gente tem que pôr num filtro, se não faz sentido, não é? Tem um vídeo rolando aí na internet, e esses dias mandaram para mim, né? Aí falando, um pastor falando, pastor de igreja falando.
Deus vai quebrar seu carro porque você não deu o dízimo? Deus vai deixar o seu filho doente porque você não deu o dízimo? Deus vai fazer com que você seja despejado porque você não deu o dízimo? Deus vai fazer você perder o emprego porque você não deu o dízimo? Então você tem que prestar atenção que Deus é esse que você está servindo. Porque Deus jamais faria isso. Então, isso eu quero dizer, qual é o crivo que você passa, as coisas que você escuta? Tem a ver com Jesus? Tem a ver com as leis de Deus? Tem a ver com o amor? Né? Tem a ver com misericórdia? Senão você tem que questionar. Espera aí, mas está vindo de onde essa lei aí? Eu não estou entendendo. Você levantou a mão, Débora? Levantei sim. Hum. Ontem, eu, incrível, parece que tudo junta mesmo, né? Eu ouvi algo assim, eu não vou saber repetir exatamente o que eu ouvi, porque eu não tenho o dom da palavra, então, mas eu ouvi o seguinte, que nós não temos que fazer as coisas por nós ou pelos outros. Nós temos que fazer a coisa por Cristo. Por que por Cristo? Porque nós somos tão devedores dele, ele é tão bom conosco, ele faz tanta coisa por nós, que tudo que eu vou fazer por ele, e não por mim ou por alguém. Né? E assim, gente, eu acho que foi a coisa mais interessante que eu ouvi nos últimos tempos. Porque é fato, né? Então você vai fazer. Hoje eu usei isso. Eu fui na casa da minha filha, no aniversário de 1 aninho do meu neto, aquela coisa toda, aquelas caras feias, não sei o que lá. Eu falei, não, mas eu estou aqui, eu estou por Cristo. Então, assim, sabe, é sensacional o que eu ouvi. Eu acho que eu vou usar isso pro resto da minha vida. Isso tira uma sobrecarga de você tão. Tira um peso das suas costas tão grande, porque você não está fazendo por ninguém. Você não está fazendo por você, está fazendo porque Cristo te deu essa possibilidade, essa oportunidade, essa coisa de você melhorar até seu humor. E bate com tudo isso que você está falando, na verdade, né? Uhum. E Olha, bate. Débora, terminou, amor? Terminei, era Ah, isso, tá. assim, Tá bom. bate tudo com tudo, aí é muito legal. E Então, para mim foi sensacional isso. que bom que você. É que assim, ó, são formas de entender. Que bom que você Sim, entendeu de uma forma que isso está te ajudando. sim. Samantha, isso eu tô falando por mim. Eu acho que Deus é tão perfeito, né? E Jesus, né? É tão perfeito que ele permite, né? Ele permite que a gente faça, não por ele, mas por cada um de nós. Porque Jesus fala claramente, fazei o bem sem olhar a quem. É o que ele faz, assim, por nós, todos. Se ele fosse Exato. olhar o erro de cada um e fosse fazer julgamentos, né, não seria possível, né? Então, fazei o bem sem olhar a quem. Eu acho que porque, por conta de nós, seres humanos, nós temos nosso livre-arbítrio, né? Muitas vezes a gente tem que fazer pela gente também. Eu faço muitas coisas por mim, né? Porque quando eu faço pelo outro, queira ou não, eu acabo colocando essa responsabilidade no outro. Aí eu fiz porque fulano, né? Senão, né? Não, Não. né, não é, na verdade, não é isso, né? Você acaba Eu, fazendo aham, por você e pelas pessoas que estão ao seu redor, mas por mas conta de Cristo. Porque Cristo te oportunizou isso, e você está tendo Exato. ali a sua A oportunidade. a oportunidade de se melhorar, de pensar. Você, antes de você tomar qualquer atitude, você pensa naquilo, né? É Eu um Então, entendi assim, o que encontro, você né, disse. Débora? É um encontro. oi? Agora eu entendi, Débora, o que É você um falou. encontro com uma nova situação que está sendo Exatamente. resolvida para você.
Eu entendi Perfeito. agora. Agora eu entendi o que você disse, Débora. E é isso mesmo, não é? É isso mesmo. A gente tem que colocar, não que ele vá nos cobrar, né? Uma vez eu arrumei uma encrenca tão grande na aula, porque eu falei que eu não preciso. Olha, eu falei, mas eu falei num tom de brincadeira, mas depois saiu uma confusão, porque eu falei assim: olha, eu não peço perdão a Deus. Aí todo mundo, nossa, Samanta, que é isso? Eu falei, gente, Deus não condena. Você só tem que pedir perdão para quem é fraco o suficiente para se magoar com você. Deus não se magoa comigo. Ele não aprova atitudes erradas que eu tenho, mas em nenhum momento ele me condena. Ele só fala assim para mim: olha, tem um resultado aí, você vai ter que fazer de novo a conta. A E consciência fazer com que chega, né? eu refaça o que eu fiz de errado, isso não é uma condenação. Isso é uma lição, não é? Aí eu falei, gente, foi nesse sentido. É claro que a gente tem que pedir perdão para Deus, porque nós somos vivos pela misericórdia. Porém, não adianta nada você pedir perdão de uma coisa que só você pode corrigir. E o perdão que ele quer é faça de novo e faça corretamente. Faça bem feito. É isso. Exato, Faça bem feito. perfeito, é isso mesmo. Então, antes Faça de você tomar uma novamente, atitude, faça bem isso, feito. Porque às vezes a gente isso. fica com muitas palavras, mas o que a gente precisa mesmo são É atitudes. atitude. Exato, exato, é isso. Gente. Muito bom, Débora. Muito obrigada. É isso mesmo. Olha lá. Obrigada. Ensina todas as coisas. Quem levantou a mão? Adriana, você quer falar, minha flor? Não, saiu errado, foi sem querer. Ah, tá. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo nos deixou, que Cristo nos deixou os seus ensinamentos por parábolas. Conseguimos entender através das explicações dos Espíritos a coerência das parábolas. Isso daqui também, gente, é muito importante. Por que a Kardec fala estudai-vos, instruí-vos? Porque se a gente não estudar, qualquer pessoa vai ler alguma coisa para você e você vai atrás do que a pessoa leu e já era. Então, eu vou abrir aqui o Evangelho. Gente, abre o Evangelho aí no capítulo 6 e vou... Lá, 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 lá. Epa, fecho e vou dar a minha opinião própria do que eu, Samanta, entendi e vou jogar para vocês. E vocês vão ter que concordar comigo, porque eu acabei de ler o livro sagrado, isso aqui é o Evangelho. Você quer desmentir o que eu estou falando? Eu acabei de ler para você. Só que vocês vão ter que acreditar na minha interpretação. Jesus falava, eu estou hoje com a língua presa, viu, gente? Jesus falava com parábolas. Se você não... Por isso que ele falava, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Você não entender exatamente o que quer dizer aquela parábola, você vai ter 1000 vertentes sobre aquilo. Entender uma parábola é fazer com que aquilo faça sentido com a vida de Jesus, gente. Não é? Então, assim, não adianta você escutar uma coisa e até o que eu falo, ó, tá lá no Evangelho, tá lá no capítulo. Vai lá ver se tá mesmo. Vai lá. Pega, vocês não revêem a aula? Dá uma conferida. Vai lá no Livro dos Espíritos para ver se é isso mesmo. Vai lá no Evangelho, dá uma lida no capítulo, vê se o que eu falei tem a ver com o capítulo que a aula pede. Confie, estudem, vasculhem, cuidado com a internet. Vão nas obras. Internet tem muita mentira. A gente tem que tomar muito cuidado, não é? Às vezes a gente vê umas coisas na internet que eu falo, Senhor, quem teve tempo para fazer isso? Que precisa ter tempo para fazer uma coisa dessa. Mas vão lá nas obras básicas, né? Abre o Evangelho, lê lá, vê se tem a ver com o que a gente está falando, né? Não seja uma pessoa guiada por outra. Seja uma pessoa que, quando escuta alguma coisa, tem que ter crivo, né? Tem que ter filtro, falar,
Vou ver se isso aí é isso aí, não é? Porque senão, o que que acontece? Você acaba não tendo o seu modo de ver, a sua opinião, né? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Quando entendemos, nos tira do vitimismo e nos faz ter urgência nas nossas mudanças. Gente, isso. Só um minutinho, sai daí, Eduardo. Isso faz com que a gente tenha muito mais respeito pelas coisas, ok? A gente fala muitas vezes de como o Espiritismo tem mudado a sua vida, tem mudado a sua postura, né? Tem mudado o seu modo de ver as coisas, né? A coisa mais importante que o Evangelho faz por você é tirar você da posição de vítima para a posição de responsável. Então, eu não sou vítima de nada. Eu sou responsável pelos resultados do que eu tenho feito na minha vida. Porque a partir do momento que eu me coloco como vítima de, eu não mereço isso, eu sou tão boa, depois de tudo que eu fiz por ele, mas eu não mereço isso, eu estou falando claramente, com todas as letras, Deus é injusto, porque não viu que eu não merecia isso e permitiu que isso acontecesse comigo. E aí? Como é que fica? Isso não tira o seu momento de ficar triste, porque algo que aconteceu não era exatamente o que a gente queria. Aconteceu uma coisa comigo que eu não gostei, que eu não queria. Eu fico triste, sim, eu vou chorar, sim, eu posso ficar nervosa, sim, mas eu não posso falar que a culpa é de Deus. Nem posso falar que Deus está sendo injusto. A gente nunca pode. Eu falei isso hoje para ontem hoje. Eu falei isso para uma pessoa que estava enfurecida, querendo justiça, porque estava achando que ela estava sendo injustiçada demais e pediu. Falei, amiga, tá certinho, peça mesmo. Só não esqueça que quando você pede a justiça de Deus, ela cai sobre todo mundo. E você também está envolvida aí. Se eu fosse você, eu parava de pedir justiça e começava a pedir misericórdia. Que é para o negócio vir mais leve. E isso é uma verdade. Né? Então, a partir do momento que tira você de vítima e coloca você como responsável, te dá todo o direito de mudar a situação para que você seja responsável por atos bons. Você seja responsável por coisas boas. Não é mesmo? Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 ou 4, né? Eu sempre confundo o algarismo romano. Vem de forma humana nos aproximar de Deus através de Jesus. Quando Jesus fala que ninguém chega ao Pai senão por ele. Né? Tudo bem, gente? Sim, Todo Ok. mundo? Tudo bem? Essa foto aqui é uma foto que eu amo. É figurativo, mas para mim isso aqui é tão real. É tão real porque falo, gente, a gente luta pra caramba, porque assim, não é fácil lutar com a gente. É fácil você lutar com o outro. Porque o outro você vai lá, xinga e briga, fala tudo que você quer e acabou, né?
já fez toda a bagunça, já adquiriu tudo que você não queria, porque você, né, pôs para fora. Como é lutar com você? Como é lutar quando você olha no espelho e enxerga que você foi orgulhoso, ou que você foi omisso, que você deveria ter feito diferente? Você não precisava ter usado aquelas palavras. Você podia ter devolvido. Você não precisava ter tido aquela atitude. Você não precisava ter batido. Você não precisava ter xingado. Você não precisava ter gritado. Você não precisava ter ofendido. Como é para você olhar para você e ver quem você realmente é quando você tem atitudes que não são boas? Sabe qual é o único que te segura nas suas lutas? Jesus. Jesus e toda a comunidade espiritual que ele permite estar do seu lado nas suas horas de angústia, nas suas horas de dores, os espíritos de luz que ficam lá para te amparar. Mas a comando e amando de Jesus, que é o nosso Pai maior. E como a Débora falou muito bem, quais são as atitudes que você tem em forma de gratidão por ser tão bem consolado? Não é? É uma coisa que a gente tem que refletir, gente. Fazer com amor. Pensa, você está fazendo por Jesus, mas o beneficiado é você. Quando você faz algo com amor, o maior beneficiado é você mesmo. Porque o que você está semeando, você vai colher. Isso é fato. Se hoje nós não estamos tendo momentos bons, é porque nós deixamos sementes lá que germinaram algo que não foi bom. Como Deus, árvore seca, que não deu frutos, arranca e queima. Quando ele fala isso, ele não está mandando você morrer. Você vai queimar no mármore do inferno. Arranca aquilo que te deixa mal, joga fora, queima. Deixa para trás, né? Não leva com você. Não leva nenhuma bagagem que vai deixar você pesado. Tudo que for ruim, gente, vai deixando no caminho. Mas não de uma maneira que quem vier atrás pega. Joga fora para que não magoe você e não magoe mais ninguém. Quem nos consola sempre vai nos consolar. Porque nós não somos espíritos descartáveis. Jesus não fez para descartar, porque não deu certo. Ele fez para amparar e nos seguir até que a gente alcance o que ele determinou para cada um. Vai demorar? Vai. Vai demorar porque a gente sempre quer comer o bendito do chocolate antes do brócolis. A gente sempre quer passar adiante uma coisa que não adianta. Ninguém vai se formar antes de passar pelo período de estudo. Para você pegar o seu diploma, você primeiro tem que cursar. Isso é fato. Espiritualmente falando, você não vai evoluir sem passar pelo estudo das mudanças internas que você tem que fazer para você mesmo. A nossa sorte é que quem nos consola não desiste da gente. Ele não desiste. Você pode estar no fundo, no raso, no ensino, qualquer lugar que você tiver, ele não desiste de você. E ele não se afasta de você também. É que às vezes a gente fica tão
tão absurdo nas nossas ideias, né, fixas em alguma coisa, que a gente nem vê que ele está ali do nosso lado. Em forma de um amigo, em forma de um espírito amigo, em forma de uma entidade que está ali para te ajudar, em forma de várias coisas, mas ele não te abandona de maneira nenhuma. Como você se sente aprendendo sobre o Espiritismo? Agora vocês podem falar. É para vocês falarem. Eu sinto que isso me ajuda muito na minha questão da minha moralidade, talvez, sabe? De compreender melhor a minha vida, as coisas, as pessoas, a sociedade, a forma como eu me relaciono com as pessoas e meus compromissos com a minha vida, é comigo mesmo, meu comprometimento com as outras pessoas. Muito bom. Isso aí, Olha, João. eu vou falar. Tem um ditado que diz, né? Quanto mais se é dado, mais é cobrado, né? E aprendendo sobre o espiritismo é bem isso. Quanto mais a gente aprende e toma consciência, até em relação da reforma íntima, a gente nos cobra mais, né? E isso é muito bom, porque acaba a gente se policiando mais em todos os nossos atos, nossas atitudes para com o próximo, para com a gente mesmo, né? Então, aprendendo sobre o espiritismo, sem a menor dúvida, é subir os degraus da evolução, devagarzinho, mas subindo. Isso mesmo. Não desista. Bom, Quem Não mais? desista. Obrigado, Ed. O Léo quer para falar. mim a fé ela toma uma proporção muito diferente, porque nós passamos a ver a fé realmente como algo raciocinado, não como fé cega. O espiritismo ele tem um embasamento muito grande, né, na doutrina de Kardec, em várias obras. Então nós começamos de fato a pensar a fé, né? Nós temos que raciocinar muito para que essa evolução também chegue através do pensamento, através do estudo. A caridade também, a caridade ela adquire um novo conceito, né? Não só a caridade material, que é aquilo, o negócio de dar esmola, né? Até a esmola é uma coisa forte, é um conceito forte, né? Ele ganha um outro conceito também. Caridade de amor, a caridade de compreensão, de você não julgar o próximo, de entender de fato o que ele passa, que hoje foi dito aqui, né? De se colocar no lugar, de consolar. Então, o espiritismo ele também nos dá a dimensão de que nós não somos só a matéria que hoje vivemos, né? Esse container que hoje é o nosso corpo físico aqui, ele vai sim um dia encontrar o seu fim, mas o nosso espírito ele é imortal. Então isso nos dá uma outra visão da nossa vida aqui, de como devemos viver hoje, para que o nosso espírito também tenha uma depois uma encarnação melhor, né, quando voltarmos até aqui. A gente não passe as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que hoje passamos, né? Para que Isso voltemos mesmo. melhor do que hoje. Então, para mim, é mais ou menos por aí. É isso mesmo. Muito bom, Leonardo. O caminho é esse aí mesmo. Alguém Eu, mais? eu, eu não sei a resposta. Uhum. Me assusta bastante. Eu tenho refletido. Bom, em questão da reflexão, eu acho que 100%. Mas, assim, é tudo muito novo, tudo. E, assim, eu não fui pela dor, nem pelo amor, eu fui pela curiosidade. Comecei a ler, comecei a assistir algumas coisas, comecei a ouvir algumas coisas. Tem coisa que vocês falam que para mim é completamente maluco, e daí vou ler algumas coisinhas. Não cabe, né?
Mas em relação à reflexão, ponto. Não há o que discutir. Mas me amedronta um pouco, viu? Eu acho que eu queria ser criança de novo para começar outra vez, pelo menos agora. Porque aos 60 e fumaça, eu acho que eu vou. Puta, vou ter que voltar umas 900 vezes. Ô, Débora, Débora, bem-vinda ao time, minha amiga. Você tá Ah, que bom! Agora não tem Quem como não voltar. quem não tiver com medo, é porque não está sentindo o que como deve sentir. A gente se amedronta mesmo. A gente só não pode ser consumida por isso, mas esse medinho de falar, caramba, a responsabilidade Nossa, é minha, é totalmente natural. eu quero jogar fora os 60 e ficar só com os dois lá para começar outra Vai, minha vez. filha, que eu só vou te falar, você vai ter a oportunidade de ter 2 anos de novo, e se não mudar a conduta, não vai adiantar nada. Mas olha aí, olha como é assustador. Aos 2 de novo, eu não vou lembrar das cacas que eu fiz aqui. Não vai, não vai. Então, Por e isso, aí? Se eu fizer tudo por de isso, vez? a gente só esquece porque Deus é misericordioso. A gente precisa ir por amor e não por obrigação. Porque senão a Não. gente não faz certo. Então, respondendo, eu não sei te responder agora. Verdade. Tá certo. Samanta, Oi, Giovana. pegando um Hã? ganchinho aí com o que o Léo falou, né? Hã? A gente fala muito da questão da razão, né? O espiritismo é a razão, porque ele desmistifica um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo que você adquire essa razão, a gente adquire também uma fé, assim, uma confiança tão grande, né? Que esses dias eu estava vendo uma passagem daquele Tiaguinho, o discípulo de Cristo, e ele tinha uma paralisia, né? Ele tinha um problema, né, na marcha. E, e ele falou assim: Poxa, mas como que eu vou pregar para alguém assim, né, desse jeito? Cristo não me curou, o que vão dizer de mim? E aí Cristo fala para ele: O que vão dizer de você se você não foi curado e tem tanta confiança em mim, mesmo assim? Então, é aquilo, né, para a gente parar e refletir, né, que ele traz a razão no Espiritismo, né, faz você pensar, né, você sai do mundo de Bob, mas também faz a gente entender que é uma fé inabalável, né? É. Vocês já ouviram o conto do barbeiro? O Não, cara, tem um cara dentro de uma barbearia. Aí o cara tá falando assim o barbeiro tá falando para essa pessoa: Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria tanta miséria, não haveria tanta doença, não haveria crianças passando fome, não haveria mortes dessa forma, dessa forma tão bruta, não haveria assassinatos. Se Deus está vendo tudo isso e permite, que Deus é esse? Deus não existe. Aí o cara não fala nada para ele, aí o cara vai na rua. Aí ele tá passando na rua e tem uma pessoa barbuda, com a barba batendo aqui no peito. Aí ele pega na mão dessa pessoa barbuda, e aí ele entra na barbearia, para em frente ao barbeiro e fala assim: barbeiros não existem. Aí, como não existe? Eu tô aqui. Não, barbeiros não existem, porque se barbeiros existissem, esse homem não estaria aqui com a barba tão comprida. Aí o barbeiro olha e fala assim: mas eu não corto, mas ele não veio até mim. Se ele tivesse vindo aqui, eu teria cortado. Ele falou: então, se você não conhece Deus, é porque você não foi até ele. Não é? Então, isso é uma lição para a gente ver que não adianta. é. Deus nos criou, mas nós é que precisamos dele. Né? As coisas vão continuar, as coisas vão existir, Deus vai continuar o plano dele, você querendo ou não. Acreditando nele ou não. Não. Fazendo sua parte ou não. Né? Quem somos nós para competir com Deus, gente? Nós não somos um grão de mostarda. Não somos, não é? Então, gente,
A gente tem que entender que Cristo isso aqui era para parar, é o nosso melhor amigo, é o nosso irmão mais velho, é o nosso protetor, é aquele que quando Deus fala, Samanta, eu vou te pegar, Jesus fala, não, pai, deixa, eu vou cuidar dela, deixa comigo, eu vou pegar na mão dela e vou ajudar ela e vou ensinar, pode deixar, não precisa ficar bravo, pai, eu cuido da minha irmã. É assim que eu vejo Jesus na minha vida. Eu espero que vocês tenham o prazer de ter Jesus na vida de vocês como alguém presente sempre. Porque, para mim, Jesus é assim. A amizade que eu tenho com Jesus, em todas as minhas horas, nas minhas horas alegres, nas minhas horas difíceis, nas minhas horas de revolta, eu sempre coloco ele junto comigo. Sempre, sempre, sempre. Se eu tiver que tomar uma decisão, eu converso com Jesus. Se eu tiver que brigar por uma situação, eu converso com Jesus. Se eu tiver que conversar com alguém, uma conversa muito séria antes, eu converso com Jesus. E eu sei que ele vai mandar para mim espíritos que vão me ajudar a tomar a decisão melhor. E se, por um acaso, mais uma vez, eu comer o chocolate antes do brócolis, eu sei que eu vou ter que responder por isso. Então, eu não vou culpar Jesus. Eu vou culpar a minha atitude, né? Ok, gente? Tudo bem? Vamos Essa lá, imagem é pessoal? linda, né? Sim. Essa imagem é muito linda. Bastante Ok. gente aqui. Então, vamos fechar com essa imagem de Jesus maravilhosa aqui para a gente.